Vamos para a 11ª questão. A umidade de um solo, a capacidade de campo, é de 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Sua umidade inicial em base de massa e sua densidade global variam ao longo da profundidade e seus valores são dados na tabela abaixo. Assumindo que a densidade absoluta da água é de 1 grama por centímetro cúbico, calcular a profundidade de penetração de uma chuva de 5 centímetros. Essa questão é muito interessante. Vamos lá. Ele nos deu uma capacidade de campo, umidade na capacidade de campo de exatamente 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. E aí ele pede, ao longo do meu solo, no perfil de 0 a 100 centímetros, a sua densidade e a sua umidade irá variar. Nas outras questões, estávamos acostumados com a densidade homogênea, mas não se assemelha tanto na realidade, ok? Ele colocou uma situação um pouco até mais prática, ok? Então vamos lá, de 0 a 100 centímetros, a densidade e a umidade não é homogênea, certo? Porém, ele afirma que a umidade na capacidade de campo ela é a mesma, certo? E então, ele pergunta, qual a profundidade de penetração? Ou seja, minha chuva de 5 centímetros, que não deixa de ser uma lâmina, expliquei isso na 9ª questão, se eu não me engano, que 5 centímetros é equivalente a 50 milímetros. Ele quer saber, essa lâmina de água de 50 centímetros, de 50 milímetros, vai parar até em qual profundidade do solo? Vai parar a 20 centímetros? Vai parar a 50 centímetros? 70, 80? Então, vamos calcular, ok? E ele nos fornece uma tabela que é o seguinte, ele coloca aqui incremento de profundidade, certo? Do lado, ele nos coloca a umidade à base de massa, que é a mesma coisa que umidade gravimétrica ou gravimetricano. Então, já vou colocar aqui a simbologia da palavra, certo? Em seguida, ele nos fornece a densidade global. Gramas por centímetros cúbicos, ok? Vou preencher a tabela. Então, ele me deu aqui de 0 a 5, certo? De 5 a 20, de 20 a 80 e de 80 a 100, certo? Vou até fazer melhor aqui. De 0 a 5 eu tenho quanto de profundidade? Não é 5 centímetros? Vou até colocar aqui Z para facilitar nossos cálculos posteriormente. De 5 a 20 eu tenho 15 centímetros. De 20 a 80 eu tenho 60 centímetros. E de 80 a 100 eu tenho 20 centímetros. Posteriormente vocês vão entender o porquê que eu destrinchei. Então nessa camada eu tenho 5, nessa eu tenho 15, 60 e 20, certo? Vamos lá. Umidade gravimétrica. O primeiro valor foi 0,05, o segundo valor foi 0,1, o terceiro 0,15 e o último 0,17, ok? Totalmente distinto ou heterogêneo ao longo da profundidade. E as densidades foram 1,2, 1,3, 1,4 e 1,4. Todas são gramas por centímetro cúbico, ok? Como o quadro é pequeno, então volta e meia teremos que apagar as informações. Então, a princípio, pause esse vídeo, anota essas informações aqui, porque posteriormente teremos que apagar pelo menos essas duas colunas, ok? Então, vamos lá. Primeiro vocês têm que mentalizar a fórmula principal que vocês vão utilizar. Ele quer saber
qual a profundidade que uma lâmina vai alcançar. Alcançar, você já remete à ideia de variação de umidade, ok? Então, se ele quer se tratar de profundidade de penetração, então você já sabe que a fórmula principal é exatamente essa. Essa vai ser a principal fórmula aqui, ok? Só que nós temos que adaptar a questão para depois, posteriormente, utilizarmos essa fórmula. A princípio, só tenho umidade à base de massa, mas eu tenho o meu valor e densidade. Lembre-se daquela principal fórmula, ó. Correto? Então, pessoal, sempre anotem as fórmulas para facilitar. Não quero que vocês fiquem engessados nem muito menos mecanizados. Mas para resolver determinadas questões, é interessante você já ter o seu agrupamento de fórmulas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo é eu encontrar a umidade volumétrica em cada profundidade. Ou seja, ele me deu a umidade atual, só que ele me deu a umidade atual na base de massa. Então vamos lá. Eu quero que você esteja aí com seu papel e sua caneta preenchendo essa tabela. Adiciona mais um tópico aí, umidade volumétrica, vai acompanhando. Então, para eu encontrar essa umidade volumétrica, o que eu devo fazer? Multiplicar, correto? Então, o que vocês vão fazer? 0,05 vezes 1,2, 0,1 vezes 1,3, 0,15 vezes 1,4 e aí vai, ok? Vou utilizar a calculadora aqui agora só para agilizar esses cálculos. 0,06. Aqui dá 0,13, né? Um ponto 0,21 e por fim 0,17 vezes 1,4. Encontrei aqui 0,238. Correto? Então, todos esses meus valores aqui são centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Vá anotando esses valores. Agora, para folgar aqui o espaço que eu não tenho mais, irei apagar essas duas colunas aqui e trazer essa coluna para a esquerda. Correto? O que iremos fazer agora? Em cada camada, teremos que calcular a variação de umidade, ou seja, qual é a faixa de umidade que ainda não foi completada em cada camada. Então, se iremos calcular a variação de umidade, já sabemos que o limite máximo está aqui, ó, capacidade de campo. Correto? Então vamos lá. Todas eu irei subtrair por 0,3. Eu vou ter que saber o quanto de água ainda falta completar em cada camada. Grave essa passagem que eu acabei de falar. O quanto de água falta a completar em cada camada, certo? Vamos lá. 0,3 menos 0,6. 0,24. 0,3 menos 0,13. 0,17, 0,3 menos 0,21, 0,09, 0,3 menos 0,238, 0,062. Espero não ter errado nenhuma conta aí. Deixa eu conferir essa última aqui. Isso mesmo. Então vamos lá. Irei apagar essa minha coluna aqui porque agora não tem mais sentido. Então a gente sabe que a variação de umidade na camada 1 é 0,24, na camada 2, 0,17 e por aí vai, ok?
Na sua tabela aí no caderno, você vai preenchendo do sentido esquerdo para o direito, ok? Eu irei apagar essa coluna e transferir para a esquerda. Irei substituir essa coluna aqui por um outro valor. Ok? Qual o termo agora que iremos calcular? Ó, já temos a variação de umidade, certo? A profundidade do solo também já temos. Lembra no início que eu falei, ó, vou deixar assim separado para facilitar os cálculos. Agora basta eu fazer a multiplicação direta, que eu vou encontrar a lâmina de água que falta a completar, olha só, lâmina de água que falta a completar em cada questão, em cada camada, certo? Vamos lá. Lâmina de água, ok? Vou colocar aqui a unidade, vou botar em centímetros mesmo para facilitar, certo? Então vamos lá. 0,24 vezes 5. 0,24 vezes 5. Tem 1,2, ok? 0,17 vezes 15, 2,55, 0,9 vezes 60, 5,4 centímetros. E por fim, 0,062 vezes 20, 1,24, ok? E aí eu irei fazer a mesma coisa. Apagar a coluna e transferir para a esquerda. No seu, só acrescentar do sentido esquerda para a direita. Só que antes de avançarmos, eu terei que explicar para você a lógica disso aqui. Que aí, se por um acaso você ainda está meio confuso ao longo da questão, esse será o ponto bastante crucial. Então, se você não entendeu, tenta voltar à questão, tenta analisar bem o que eu estava fazendo. E esse ponto aqui vai ser bastante crucial. O que é que esses meus valores querem dizer? Vamos lá. Variação de umidade, já sabe que vai me dar uma ideia de quanto falta a completar, a alcançar, a adicionar. Isso vocês já estão calejados, já bem sabem disso. Então, no momento em que minha camada de 0 a 5 está me dizendo que a lâmina de água que falta a completar é de exatamente 1,2 centímetros, ele quer me dizer que para eu alcançar a minha umidade na capacidade de campo, na minha primeira camada, eu tenho que adicionar 1,2 centímetros ou 12 milímetros, entenderam? Vamos avançar para a segunda camada. Na minha segunda camada, eu preciso adicionar 2,55 centímetros ou 25,5 milímetros para alcançar a capacidade de campo. Se atentem no seguinte fator: a densidade ela é variada ao longo da camada. A variação de umidade ela também é. As umidades iniciais também são. Então, se eu tenho três fatores, densidade, uma umidade inicial e a profundidade são variadas, a lâmina de água para completar também variam. É só perceber. Na primeira camada eu preciso de 1,2. Esse é o termo, eu preciso, ok? Vamos lá. Na terceira camada, olha só, de 20,80, vamos interpretar melhor esse resultado. Na minha camada de 20,80 centímetros, eu necessito ou preciso de uma lâmina de água de 5,4 centímetros para completar até a capacidade de campo. Por que a capacidade de campo? Pois é o limite máximo em que a planta não vai sofrer tanto em absorção de água. É o melhor ponto, porque acima da capacidade de campo entra a umidade na saturação. E aí você já sabe, água nos poros, você vai diminuir a taxa de oxigenação para a planta, podendo ocasionar até uma hipoxia. Então, a depender da fisiologia da planta, um solo saturado, ela nem consegue absorver água, porque ela não vai conseguir respirar.
Se ela não consegue respirar, ela não abre as suas radículas para poder absorção de água, entende? Então não é interessante na irrigação você proceder manejos em que você coloque água na saturação, ou melhor, água nos poros, até porque é um desperdício. No momento em que você chega até a capacidade de campo, ali é o suficiente, pois a capacidade de campo é o limite máximo em que os microporos conseguem absorver água. Passou da capacidade de campo, começa a preencher os macroporos. Se você preenche os macroporos, as forças gravitacionais facilitam para, por exemplo, uma drenagem, uma percolação. Então, se sua água que está na macroporosidade drena ou percola, você está desperdiçando. Você está mandando água para o lençol freático, por exemplo. Ou pior, se você tiver uma camada muito coesa, você pode saturar o seu solo e até fazer acúmulo de água e aí causar erosões hídricas laminares e posteriormente assoreamento, entende? Então, por isso que devemos sempre manter um máximo de capacidade de campo. Então, no momento em que ele pergunta qual a profundidade que a lâmina da chuva de 5 centímetros vai alcançar, eu tenho que saber o quanto que cada camada necessita. A camada 1 eu preciso de 1,2 centímetros. 1,2 centímetros o quê? 1,2 centímetros para alcançar a capacidade de campo. Passou dela, entra nos macroporos. Então vamos lá. Olha só. Vai entrar, foi 5 centímetros, não foi que eu falei? Pronto. Vai entrar, pessoal, 5 centímetros na primeira camada. Então vamos lá. Eu tenho uma umidade atual, já estava aqui, mas não tem problema. Vai entrar 5 centímetros, eu vou armazenar quanto ainda mais? Essa é a questão, o quanto que ainda mais eu consigo armazenar? Lembre-se, armazenamento é nos microporos. Por que eu não consigo armazenar no macroporos? Porque macroporos não tem energia de retenção relevante, ok? O grau me falha a memória agora, o diâmetro dos poros nesses macroporos é tão grande a ponto de você não criar uma energia de retenção, ou seja, as forças de coesão e adesão ela é muito fraca. Então quando você incide uma força gravitacional, a água não consegue se resistir, então ela drena. Nos microporos não, o calibre, foi essa palavra que eu estava esquecendo, o calibre nos microporos ele é tão diminuto a ponto de conseguir resistir às forças gravitacionais e não drenar. Por isso que a planta consegue e tem a capacidade de absorver água tranquilamente em microporos. Aí você me fala, ela consegue absorver água em macroporos? Sim, consegue. Não é um fator limitante, mas é uma quantidade de água que não conseguimos mensurar. Se hoje a água está no macroporos, amanhã ela pode estar, em camadas bem mais profundas, longe da profundidade das raízes, entende? Então na irrigação você tem que prezar principalmente pela água nos microporos. Água nos macroporos não é interessante. Lembre-se, água dos macroporos está muito sujeito à drenagem hidráulica, à drenagem dessa lâmina. Ficou bem entendido? Então vamos lá. Entrou 5 centímetros, ok? Na primeira camada, isso você já sabe, eu consigo armazenar 1,2 centímetros de água, certo? Então, quanto de água vai para os macroporos? Lembre-se, 1,2 centímetros é quanto eu falta ainda em armazenar nos microporos. Então, se ele armazena 1,2 centímetros ainda nos microporos, 3,8, não é? Ele vai para o macro. Macroporos não tem energia de retenção, então ele drena. Drena para onde? Para a próxima camada. Então, vai entrar aqui na segunda camada 3,8 centímetros de água. Perfeito? Então, vamos lá. Vai chegar aqui nessa segunda camada 3,8 centímetros. O quanto de água que nessa camada aqui eu ainda consigo armazenar nos microporos? Eu ainda consigo armazenar 2,55 centímetros de água. Ponto. E o restante? O restante você já sabe, vai para o macroporos. Macroporos não tem tanta energia de retenção, sofre processo de percolação ou drenagem, certo? Então vamos calcular. 3,8 menos 2,55. 1,25. Então, essa lâmina de água ou essa chuva chegando nessa
camada de 5 a 20, vai resultar em 1,25 centímetros de água. Então, ainda nessa chuva toda que entrou, ela conseguiu preencher todos os microporos até 20 centímetros. E ainda restou 1,25 centímetros de chuva, ok? Ou 12,5 milímetros, como vocês preferirem. Então, vamos lá. Só que agora, esse restante de água que estava nos macroporos e drenou para a próxima camada, olha só o que aconteceu. Na camada de 20 a 80, tem ainda um potencial em armazenar 5,4 centímetros de água. Então, se chega a 1,20, nós podemos concluir que essa chuva de 5 centímetros ou 50 milímetros, ela vai conseguir preencher a primeira camada, vai conseguir preencher a segunda camada, mas a terceira camada ela vai parar, ou melhor, ela vai penetrar em alguma profundidade dentro de 20 a 80. Agora a questão pede, qual profundidade é essa? É 30? É 50? É os 80? É os 20? Iremos calcular agora. Então, vamos lá. Sabemos que restou 1,25. Lembre-se, eu descontei de 1,2 e 2,55 a chuva que penetrou, correto? Então, eu irei apagar aqui agora. Vou manter esses valores aqui. Aqui eu posso apagar tudo. 1,25. Acabei apagando aqui a variação de umidade, mas se eu não me engano foi 0,09, certo? Vamos lá. Então restou uma lâmina de água de exatamente quanto? 1,25 centímetros, que será equivalente a 12,5 milímetros. Então, o quanto que essa água vai penetrar dentro dessa minha faixa de umidade? E aí, se eu não me engano, aqui foi 0,09. Vou até recalcular aqui, para a gente acabar não errando posteriormente. 0,15 vezes 1,4, 0,3 menos... Isso mesmo, 0,09, ok? Então, a gente tem uma variação de 0,09. Agora, qual é a minha profundidade? Vamos isolar, já tenho todos os meus termos aqui da equação. Certo? Então, vamos isolar. Altura 1,25 centímetros. Variação de umidade 0,09. Então, será 1,25 dividido... Eu vou ter aqui aproximadamente, eu vou aproximar aqui para 14. Eu encontrei aqui 13,80, vou colocar os decimais. 13,9 aproximadamente centímetros. Eu posso concluir que essa chuva penetrou até 13,9 centímetros? Não. Por quê? Porque a gente já verificou que ela chegou até 20 centímetros. Só que dentro da minha faixa de 20 a 80, ele penetrou a mais 13,9 centímetros. Então, toda essa chuva ela já tinha alcançado os 20 centímetros. Só que o restante de água, que foi exatamente 1,25 centímetros, conseguiu ainda alcançar 13,9 centímetros. Então, eu vou somar 20, vou fazer aqui, viu? 20 mais 13,9. Então, eu vou resultar em 13,9 centímetros, aproximadamente 34 centímetros. Então, minha chuva, nessas minhas características do solo, em uma profundidade de 0 a 100, essa chuva de 50 milímetros teve a capacidade em penetrar 34 centímetros. Ficou bem entendido? Vamos avançar.